Temos aqui uma marrequinha a dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e a dizer olá também aqui ao Gonçalo Elias, que nos vai falar então de quando viu esta espécie. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, tudo e por Em que aí? condições é que tu viste então a marrequinha? Ora bem, a marrequinha que eu vi pela primeira vez no dia 27 de dezembro de 1988, eu vi em Aveiro. Aveiro é aqui uma localização nova nesta série de conversas. Eu tinha vindo do Algarve, como foi relatado nas conversas anteriores, mas já andava cheio de vontade de ver novas espécies e alguém me falou que na zona de Aveiro havia uma pequena reserva, que é a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, e que aquilo era bom para observar patos. Não me recordo, confesso, quem é que me falou disto. A verdade é que eu fiquei curioso e logo a seguir ao Natal desafiei um colega nosso do Instituto Superior Técnico, que também já chegou a sair comigo uma ou duas vezes, não era um observador regular, era assim um curioso, mas desafiei-o aproveitando as férias do Natal para darmos uma escapadinha a Aveiro e então, como não tínhamos carro, o que é que nós fizemos? No dia 26 de dezembro à noite fomos para a estação de Lisboa-Santa Apolónia com as bicicletas, nós tínhamos bicicletas, despachámos as bicicletas no comboio noturno, que era o chamado comboio correio, e aí fomos nós durante a noite a viajar até Aveiro. E chegámos a Aveiro lá para as 5 e tal da manhã, pegámos nas bicicletas, atravessámos a cidade de Aveiro, que eu ainda não conhecia, fomos até ao Porto de Aveiro, onde se apanhava o barco que fazia a travessia do Canal da Ria para a localidade de São Jacinto, que fica na Restinga Norte, portanto, na parte norte da Barra. E a partir de São Jacinto vais a pé até à Reserva Natural, que fica logo ali a um quilómetro, coisa que valha. E então nós fomos até lá e começámos a visitar aquilo. Para quem não sabe, a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto foi criada no final dos anos 70. É um pequeno retângulo composto essencialmente por pinhal de Pinheiro Bravo. Tem talvez, não sei, deve ter uns 500 hectares. Eu não tenho aqui presente a área, mas aquilo tem para aí uns 4 quilómetros ou 5 de comprimento por 1 quilómetro ou pouco mais de largura. E tem uns trilhos que atravessam o pinhal e que permitem a visitação. Ora, a reserva foi criada para proteger uma colónia de garças boieiras que existia na altura. Isto está escrito no Diário da República, do decreto que presidiu à criação da reserva, que diz que, entre outros objetivos, era para proteger a colónia de garças mais setentrional do país. Por ironia do destino, no mesmo ano em que a reserva foi criada, a colónia de garças desapareceu e nunca mais para lá voltou. Ouvi dizer que Mas a isto, reserva continua a existir. a reserva continua a existir, está muito diferente, já vou falar sobre isso, mas ouvi dizer que na altura, que depois terá havido ali aquilo tem uma base aérea logo ao lado e que terá havido ali umas movimentações de militares, não sei se construíram alguma coisa ou se foi exercícios, o que é verdade é que a colónia de garças desapareceu no final da década de 70 e nunca mais voltou. Mas, entretanto, a reserva começou-se a tornar um local de referência por causa das concentrações de patos de várias espécies, porque foi construída uma pateira. Pateira foi o nome que se deu a uma lagoa artificial que foi feita lá da reserva e que rapidamente se tornou um importante refúgio para patos. E porquê? Porque a Ria de Aveiro, sendo uma importante zona úmida costeira, atrai muitos patos no inverno, mas a Ria de Aveiro nunca foi classificada como área protegida. É talvez a maior zona úmida nacional costeira que nunca teve qualquer classificação. Não estou a falar das dunas de São Jacinto, estou a falar da Ria propriamente dita. E havia muita pressão de caça, aliás, isso já vem desde o início do século XX, havia muita pressão de caça e, e os patos eram um alvo preferencial. E então foi criada a pateira. Eu penso que a pateira eu não acompanhei a criação da patera, mas julgo que a patera terá sido criada exatamente com o objetivo de servir de refúgio aos patos. E a verdade é que resultou, porque os patos que se iam alimentar na ria, sobretudo durante a noite, porque os patos muitas vezes são notívagos, enfiavam-se durante o dia todos na pateira e quando se visitava a pateira aquilo tinha lá literalmente milhares de patos de várias espécies. E a tal ponto se tornou um refúgio importante que passou a ser proibido visitar a reserva, ou pelo menos a parte da pateira, às quintas-feiras e aos domingos, que era para não espantar os patos, porque os patos percebiam quando é que andava ali observadores e fugiam todos para a ria, e nos dias de caça depois é que podiam levar uma chumbada. E então
Foi assim, a pateira não é a origem da reserva, muitas pessoas pensavam que sim, mas a pateira é posterior, mas acabou por ser o principal atrativo. E então eu e o nosso colega chegámos lá, e fomos à entrada da reserva e depois começámos a percorrer o trilho que vai lá pelo meio do pinhal, que era um pinhal muito interessante, Pinheiro Bravo. Eu digo era, porque entretanto, em anos mais recentes houve lá um ou dois incêndios e aquilo depois foi tomado de assalto pelas acácias. Portanto, o pinhal já não tem o aspecto que tinha há 30 e tal anos. Aquilo era um pinhal realmente muito interessante e muito bem conservado. Neste momento já é mais um acacial do que outra coisa. Além disso, a pateira já não é tão interessante como era, porque eu acho que agora a ria já tem zonas que estão mais bem protegidas e onde não é permitido caçar. Protegidas não no sentido estrito, porque não é uma área protegida, mas em que há mais medidas de conservação e já não há caça, e portanto a pateira deixou de ser tão relevante para o refúgio de anatídeos. A verdade é que no final dos anos 80 era um dos melhores locais do país para ver anatídeos, e ainda por cima tinha lá um ou dois abrigos de observação muito bem disfarçados, dos melhores abrigos do país de observação, já não existe, e então a pessoa enfiava-se num abrigo e estava ali 1 hora, 2 horas sentada a ver os patos todos. E então nós chegámos lá ao abrigo e deliciámos a ver os patos que no fim de dezembro, ainda por cima, já estão todos a envergar a plumagem nupcial. E é nesta situação, então, no dia 27 de dezembro de 88, que eu vi pela primeira vez, ou pelo menos que identifiquei, a marrequinha e ainda outra espécie de pato que será o tema da conversa Da seguinte. próxima. Sim, não, atenção, havia lá muitos outros patos, só que eu já tinha identificado várias espécies, quer em Doñana, quer no estrangeiro, que já foram relatados em conversas anteriores. A Mas marrequinha é marrequinhas uma eu não tinha ave, visto, e então foi é nesta uma ave. conversa, foi nesta visita a São Jacinto que eu pela primeira vez identifiquei a espécie. Esta espécie é uma espécie gregária, não é? Portanto, tem Muito tendência para fazer gregária, bandos muito grandes, não é? sim, muito gregária e muito abundante. Portanto, pode fazer bandos de centenas ou até de milhares de indivíduos. Tu viste em Aveiro, mas não será o único sítio do país onde é fácil de observar essa espécie. Não, aliás, eu penso que atualmente, como já não há a quantidade de patos que havia na pateira, embora haja patos noutros sítios da Ria de Aveiro, eles estarão mais distribuídos. Eu penso, enfim, como acontece com outras aves aquáticas que eu já relatei noutras conversas, não há muitos dados publicados com as contagens dos anos mais recentes. As contagens, estou-me a referir às contagens de aves aquáticas invernantes que são habitualmente feitas em janeiro. Mas, portanto, eu apenas tenho como referência alguns números dos últimos anos do século XX. O que se sabe é que no final da década de 70 e início de 80, os principais locais de invernada eram o estuário do Tejo e o Poulo do Boquilobo, que fica ali ao pé da Golgã. Mas que na década de 90, e concretamente no período de 92 a 95, a população média invernante nessa altura andava pelos 21 mil indivíduos, sendo que os dois locais mais importantes para a espécie eram o estuário do Sado e o estuário do Tejo, que tinham cada um pelo menos 5 mil, e o estuário do Sado em 1993 chegou a ter 10 mil. E eu sei que o estuário do Tejo em certos anos também atinge valores desta ordem de grandeza. Portanto, isto varia um bocado, mas o estuário do Tejo e o estuário do Sado, historicamente, são locais importantes. Depois aparecem também noutras zonas úmidas costeiras e, em menor número, em albufeiras e ribeiras e outro tipo de águas naturais ou artificiais, quer no litoral, quer no interior. Portanto, lagoas, albufeiras, açudes, hectares também aparecem, e aparecem muitas vezes em bandos de dezenas, e como eu disse, em certos sítios, centenas ou milhares. Mas sim, muito gregárias, muito abundantes, e portanto, eu diria que dos patos invernantes, dos que vêm cá passar o inverno, a marrequinha é provavelmente a espécie mais numerosa. Eu Tu, julgo tu, tu, até que. ref- tu referiste, portanto, que esta espécie é invernante. No entanto, quando nós vamos ver aqui a lista vermelha, em particular na parte do Atlas, aparecem aqui umas quantas pintas espalhadas um pouco por todo o país com nidificações prováveis. Bom, é verdade. O que é que acontece? A parte da nidificação, quando se está a fazer o chamado trabalho de Atlas,
O trabalho de Atlas é quando nós vamos para o terreno em época de nidificação fazer o recenseamento, não, o inventário das espécies que lá ocorrem. Normalmente registra-se não apenas as espécies, mas também os chamados critérios de nidificação. Os critérios, de certa maneira, consistem em caracterizar a observação que nós fizemos, se a ave estava a transportar alimentos, se estava a construir um ninho, se há juvenis voadores, se é um casal, se está a cantar, por aí fora. Portanto, há determinados critérios que ajudam a perceber quão provável é a identificação. E um dos critérios mais frequentemente utilizados é a observação de um casal. Um casal, entenda-se um macho e uma fêmea juntos. E o casal é considerado, segundo a metodologia dos Atlas, como nidificação provável. Mas, e há aqui um mas, é nidificação provável se for visto um casal, e depois tem mais uma parte que as pessoas muitas vezes se esquecem, em habitat adequado à reprodução. E E o eu acho que habitat muitas vezes adequado à as pessoas, reprodução desta, qual é que é? neste caso é marrequinha, não é? Sim. Qual é Mas que é o habitat adequado para esta o espécie? habitat serão normalmente águas pouco profundas com vegetação emergente, por exemplo. Não é veres um casal no metar, provavelmente aí não se vão reproduzir. Ora, o que nós vemos, olhando para o mapa do Atlas, que eu também estou a olhar para ele, é cerca de uma dúzia de bolinhas, todas com reprodução provável, portanto, que eu depreendo que tenham sido observações de casais. Ora, em primeiro lugar, é preciso dizer que nem todas as observações terão sido em habitat favorável, embora este aspecto às vezes possa ser um bocadinho subjetivo. Depois é preciso dizer que o trabalho de Atlas normalmente começa em 15 de março, o trabalho de Atlas nidificantes, e que em 15 de março ainda há imensas espécies invernantes, tanto aquáticas como terrestres, que ainda estão por cá e que não partiram para o norte. E, portanto, é habitual quando os trabalhos de Atlas começam, ainda antes da primavera começar oficialmente, ainda haver patos, limícolas, gaivotas, petinhas, tordos e outras espécies invernantes que estão ainda mais de 15 dias ou assim. E, portanto, um, depende dos atlas, mas alguns atlas, a metodologia que adotam é de riscar estes registros que são feitos, por exemplo, até ao fim de março ou até meio de abril, de modo a não confundir aquilo que são aves invernantes com potenciais nidificantes. E eu não sei, porque o atlas aqui não esclarece, embora no texto diga que possivelmente estes registros são indivíduos atrasados na migração ou que não migraram. Mas o Atlas não esclarece qual foi o critério utilizado para filtrar os dados em função da data. E depois dá aqui um terceiro aspecto, é que observar um casal, como eu disse, é observar um macho e uma fêmea juntos, em habitat adequado à reprodução. Agora, imagina que tu vais a um sítio no meio de março e vês lá um bando de, vamos imaginar, três machos e cinco fêmeas. Pá, isto é um bando que está ali, pode estar em migração, pode estar a socializar. O facto de haver lá machos e fêmeas não transforma aquilo numa observação de um casal. E, portanto, Mas seja como forem, nessas alturas do ano, em princípio já os casais estarão formados, não é? podem estar ou não, mas se forem aves em migração, os casais podem não estar constituídos e, portanto, o facto de veres um bando composto por machos e por fêmeas só por si não constituirá um indício de reprodução. Atenção, eu estou a falar genericamente, eu não sei em que circunstâncias é que estas observações foram feitas porque não tenho acesso a essa informação. O que eu digo é que me parece desajustado estar a considerar como nidificação provável, sem haver outros indícios, apenas observações um bocado avulsas que envolveram machos e fêmeas na ponta final do inverno, que já coincide com o início dos trabalhos. Este problema não acontece só com esta espécie, acontece com uma data delas, invernantes, e já aconteceu no Atlas anterior. E porquê é que eu acho que isto acaba por não ser uma boa abordagem? Porque depois confunde, nós olhamos para aqui e a sensação que dá é que a espécie se está a reproduzir de norte a sul do país, e não, isso tem a ver com as datas em que as observações foram feitas. Mas em Portanto, Espanha nestas há espécies, registros de nidificação. em Portugal, Em Espanha. em Espanha há. Em Espanha, o que se sabe em Espanha
é que as marrequinhas se reproduzem, mas são muito escassas, mesmo muito escassas como reprodutoras. Portanto, há uma população que varia e que se pensa que ao longo dos anos já foram feitos uns censos, mas aquilo anda na ordem das escassas dezenas de casais. E que Pois só se será então conhecem uma situação muito marginal, não é? porque esta espécie é uma espécie do centro e, sobretudo, do norte da Europa. Portanto, a Península Ibérica está no limite sul da sua área de distribuição. Em Espanha, sabe-se que há três locais onde a nidificação acontece com alguma regularidade. Um é numa zona chamada Rio Louro, que fica na Galiza. Outro é num lago que fica nos picos da Europa, portanto, nas zonas das Astúrias. E o terceiro é nos lagos glaciais da Serra de Ceboleira e Urbione, na zona de Sória, que fica no nordeste de Castela e Leão, quase em Aragão. Portanto, três locais todos na metade norte da península e todos já com, enfim, ou com um clima mais atlântico ou com alguma altitude. De resto, há uma série de locais distribuídos por Espanha, a maioria, mas não todos, na metade norte, onde a nidificação é esporádica. E ocasionalmente também já se reproduziram no sul, como é o caso do Parque Nacional de Doñana, que fica perto de Sevilha. Em Portugal há um caso em que se considera que poderá ter havido reprodução no Alentejo, mais concretamente na zona de Arronches, onde em junho, 30 de junho de 2001, foi observada uma fêmea com 6 juvenis voadores. Não foi confirmada a nidificação, porque se os juvenis já voavam, não é garantido que se tenham reproduzido naquele local. Podiam ter vindo noutro local próximo e Arronches fica perto da fronteira, portanto, no limite até poderiam ter vindo de Espanha. Mas, portanto, é um caso de nidificação onde se pensa que poderá ter acontecido. Mas atenção, historicamente, há autores que referem isso. Por exemplo, o Coverley, que foi um inglês que viveu em Portugal e que deixou uns textos escritos por volta de 1945, refere a nidificação da marrequinha na zona de Palheiros de Mira, que fica ali na parte ocidental do distrito de Coimbra. Portanto, quando nós juntamos todos estes elementos, quer de Portugal, quer de Espanha, o que nós podemos dizer é que a marrequinha reproduz-se regularmente em três locais do norte da península e depois reproduz-se esporadicamente noutros locais mais a sul, tanto em Portugal como em Espanha. Mas como está mesmo no limite da distribuição, o que acontece é que provavelmente só se reproduz em anos que sejam hidrologicamente favoráveis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se estiver tudo muito seco, provavelmente não se reproduzem, mas se houver água abundante, pode haver uns quantos casais que encontram ali condições para se reproduzir e que acabam por ficar e se reproduzir. Mas, portanto, é mesmo irregular. A barrequinha, na Península Ibérica, é essencialmente uma espécie invernante. Em Portugal, como eu disse, a população invernante andará pelos 20 mil indivíduos, embora com muitas flutuações, e em Espanha, bom, em Espanha em certos anos já chegou aos 200 mil, embora se pense que atualmente não serão tantos, mas portanto, é um invernante muito abundante e, como eu dizia há pouco, é provavelmente o pato mais abundante no inverno, porque em termos de efetivo global devem superar o número de patos reais. Nós vemos mais vezes o pato real porque eles aparecem um pouco por todo o tipo de águas, mas as marrequinhas onde aparecem podem ser particularmente numerosas. Também é um dos patos mais pequeninos que nós temos, não é? Se não É o o mais mais pequenino pequenino de mesmo. todos, sim, dos patos selvagens. Pelo que eu li, eu até tenho ideia que, em termos evolutivos, esta espécie aparece supostamente antes ainda dos patos reais e Companhia Limitada. Se eu percebi bem, será, digamos, a origem, uma potencial origem em termos evolutivos, dos outros patos. Sim, é Eh, possível, é Agora, possível. agora há aqui uma questão também que eu gostava que esclarecesses a mim e a quem nos está a ouvir. É que, portanto, já referiste que esta espécie é uma espécie do norte da Europa e eventualmente ali também do norte da Ásia e Ásia, sim, sim. migradora, portanto, quer dizer que vem aqui mais para o sul da Europa e também tem umas manchas por África, subcontinente indiano, as costas da China, etc. Agora, há uma questão que é, quando nós vamos àquelas plataformas tipo eBirds e Birds of the World e não sei o que de origem americana, nós vemos a distribuição da espécie a incluir também,
o norte da América, e isso não me parece que bata certo uma coisa com a outra. Explica lá o que é que se passa aqui. Bom, o que é que acontece? A marrequinha, a nossa espécie que ocorre cá, tem um nome científico, Anas creca. Ah, o que acontece é que as autoridades taxonómicas até hoje não se entenderam muito bem sobre se isto tem uma ou duas subespécies. Porque há a população europeia e asiática, portanto, eurasiática, que vai desde a Europa até ao extremo oriental da Ásia, e depois há a população americana, que durante muito tempo era considerada a Anascreca carolinensis, e que atualmente o IOC, portanto, o International Ornithological Congress, considera como sendo uma espécie distinta. Só que o, o Clements, que é a lista que segue o eBird, não considera o carolinensis como uma espécie distinta, e sim como uma subespécie do Anascreca, que será a Anascreca carolinensis. É preciso dizer que o carolinensis vem de Carolina, que é um estado da América do Norte. O carolinensis foi, portanto, o Anascreca foi descrito pelo Linneu, que vivia na Suécia, a marrequinha é muito comum na Suécia, foi descrito pelo Linneu em 1758. O Anas carolinensis, foi descrito com este nome, Anas carolinensis, foi descrito pelo Gmelin em 1789, portanto, cerca de 30 anos depois, que ele encontrou precisamente na Carolina, na costa leste dos Estados Unidos. E foi descrito como carolinensis. Só que depois, mais tarde, há um autor, que foi o Peters, que sugeriu que eles deviam ser os dois considerados a mesma espécie. Entre outros motivos, por causa de haver hibridação. E a hibridação ocorre numa região chamada Beríngia. Beríngia, ou que é uma região que fica no Estreito de Bering, que é aquela zona que liga a Ásia, liga, não liga bem, porque há ali um estreito, mas que liga a Ásia à América do Norte, ao Alasca. E que, portanto, a Beríngia, que também é chamada Ponte Terrestre de Bering, que terá sido uma passagem terrestre no passado, como nós sabemos, que isso permitiu a colonização humana da América do Norte, e nessa zona da Beríngia, que é a zona de transição ou a zona de contacto entre o Anas creca e o Anas carolinensis, diz o Peters que há hibridação. E ele considera que isso seria um motivo para considerar ambas a mesma espécie. Atualmente, o IOC já considera novamente separado, até porque o facto de haver hibridação só por si não é motivo suficiente. Nós Até porque sabemos nós que há sabemos que os patos são uns promíscuos desgraçados e há muita para além hibridação, disso, não mas, por é? exemplo, o par de gralhas que nós já falamos anteriormente, que é a gralha preta e a gralha cinzenta, também hibridam amplamente na Europa e, no entanto, são consideradas espécies distintas. Portanto, atualmente os critérios do eBird e do Clements são no sentido de considerar a Anascreca creca e a Anascreca carolinensis, portanto, duas subespécies da mesma espécie, daí que o mapa apresentado no eBird represente tanto a espécie presente tanto na América do Norte como na Europa e na Ásia, ao passo que o IOC, e penso que a BirdLife também, não fui agora verificar, mas penso que a BirdLife também considera separado, portanto, consideram que o Anas carolinensis é uma espécie diferente, que só ocorre nas Américas, e que o Anas creca ocorre na Eurásia. Portanto, esta diferença, neste caso, tem a ver com as diferentes abordagens. Fala-se que em 2025, estas três entidades, a BirdLife, o IOC e o Clements, sei que está a haver um grupo de trabalho no sentido de criar uma lista única. E quando criarem uma lista única, em termos taxonómicos, vão ter que resolver muitas situações, como é o caso desta, em que há divergências de abordagens quanto à classificação das espécies. Não sei o que é que vão decidir, se vão decidir manter junto ou se vão decidir manter separado, estou a esperar para ver. É para quem, como nós, ou pelo menos como eu, gosta pouco de lidar com alterações taxonómicas, ser só uma entidade, pelo menos significa que é só um a gerar confusão. Exato, é uma grande verdade. Vamos ver o que é que sai daqui. Olha, haveria mais para dizer, Não, mas mas hoje ficamos por acho que aqui, hoje Gonçalo. ficamos por aqui. E a seguir virá mais um pato, como eu já disse há pouco. Gonçalo, então, obrigadíssimo por esta conversa. Obrigado, Obrigado Zé. mais uma vez a Obrigado aos todos que nossos nos ouvintes ouviram e e até à esperem próxima. então pelo próximo pato.